Olá pessoal, tudo bem com vocês? Somos os professores Pedro e Vanderlei e na nossa jornada hoje falaremos um pouco sobre o início do futebol moderno, como uma prática de lazer para os trabalhadores da época. Nós também falaremos da criação das regras desse esporte. Vocês sabiam que existem várias versões sobre o início do futebol no mundo? É claro que a mais conhecida é a história de seu nascimento a partir da Revolução Industrial na Inglaterra. O que acontece sobre a história do início dessa prática corporal, que é uma prática muito famosa no nosso país, é que ela foi difundida em várias culturas diferentes. Por exemplo, existem registros de algo parecido com o futebol na China antiga, no Egito antigo e até mesmo em outros países asiáticos que levavam em sua cultura jogos feitos com bola. Então, muitos pesquisadores dizem que essas práticas feitas nessas culturas específicas foram se desenvolvendo até chegar no futebol que vemos hoje. Já por outro lado, a grande maioria aceita a ideia de que o futebol só se tornou futebol após ser organizado na Inglaterra. Ah, futebol! Um esporte assistido e jogado no mundo todo. Seus craques são nomes conhecidos e podem ganhar milhões jogando para alguns dos maiores times. Se você assistir a The English Game, você vai descobrir que teve origens muito diferentes. O que vemos na série é a gênese do futebol moderno, mostrando a mudança sutil de um jogo para meninos chiques com muito dinheiro Well done, us. para um jogo de classe trabalhadora. O início do futebol não é tão bem documentado quanto essa histórica final da Copa da Inglaterra, mas o que sabemos é que seu início foi indisciplinado e selvagem. A cara desse sujeito diz tudo. Historiadores dizem que o futebol medieval era praticamente um vale-tudo sem muitas regras, além de meter a bola em um dos dois gols. Era um jogo que podia envolver cidades inteiras, competindo umas contra as outras. Então, em vez de 11 jogadores, você podia ter centenas de pessoas jogando umas contra as outras. Um caos absoluto. E pode apostar que era extremamente violento. Então, não surpreende que, de acordo com a FIFA, a maioria das referências ao futebol antes de 1800 eram sobre tentar proibi-lo. Em 1608, por exemplo, ele foi proibido em Manchester, uma cidade agora conhecida pelo futebol, por causa das janelas quebradas. Em 1800, o futebol ainda era um jogo para muitas pessoas, e os gols podiam ter até 5 km de distância, o equivalente a mais de 50 campos de futebol modernos. Se você estiver se perguntando, não havia tamanho ou formato padrão de bola? Geralmente, eles usavam uma bexiga de porco. Os jogos aconteciam durante festivais locais, e como seu precursor medieval, eram bastante violentos. A essa altura, as escolas públicas, que na verdade eram pagas, também tinham suas próprias versões de futebol. Escolas públicas inglesas como Eton, Harrow e Winchester eram frequentadas por meninos das classes altas e aristocráticas. O futebol foi visto como uma forma de endurecê-los. Cada escola elaborava suas próprias regras e códigos, tornando o futebol um jogo de cavalheiros. Mas cada escola ter suas regras causava problemas. Então, a escola do rugby, por exemplo, dizia que se podia carregar a bola, o que levou à formação de campeonatos oficiais de rugby. Mas esse é um jogo totalmente diferente. Em Eton e Harrow, eles gostavam de driblar. A maioria tinha até sua própria versão de impedimento. Realmente um pesadelo. E com a Revolução Industrial, mais pessoas viajavam e descobriam que outras áreas tinham suas próprias versões. E como jogar com os outros se ninguém concorda com as regras? Tudo bem, agora nós sabemos do início do futebol na Inglaterra, mas vocês sabem como ele é organizado hoje? Bom, o futebol tem várias representações muito legais que se tornam ainda mais presentes em diferentes modalidades que vieram desse esporte. Hoje, existe, além do futebol de campo, o futsal, o futebol de areia, o futevôlei, o fute-mesa, o futebol em campo sintético e, além disso, os jogos eletrônicos estão rodeados desse esporte. Embora todos tenham suas particularidades, o futebol de campo é jogado em 90 minutos, divididos em dois tempos de 45 minutos. O jogo é supervisionado por um árbitro e dois bandeirinhas, que observam o impedimento do jogador. O impedimento é quando o jogador está à frente dos jogadores de defesa do clube adversário ou à frente da linha da bola. Não se pode utilizar as mãos, com exceção dos goleiros dentro da área. O campo é dividido em dois, contendo duas áreas de atuação do goleiro, 4 áreas de cobrança de escanteio, que é quando a bola bate em um adversário e sai para trás do gol deles, além das laterais. No total, o campo tem entre 90 a 120 metros e as linhas demarcam onde pode ser jogado e onde não. Quando a bola sai dessa linha, ou é cobrado lateral ou escanteio.
Legal, não é mesmo? O interessante é que essas regras foram sendo colocadas conforme o tempo no esporte, embora existam muitas regras já no início do esporte na Inglaterra. Ok, mas o que o futebol tem a ver com o lazer? A resposta é tudo. Esse esporte tem um brilhantismo enorme e chama a atenção de quem o assiste e de quem joga. Essa experiência faz do esporte um meio maravilhoso para se obter lazer. Bom, vocês se lembram que o futebol foi um tipo de escape dos trabalhadores nas fábricas na Revolução Industrial, certo? Mas o que não contamos para vocês é que esse esporte estava presente também nas escolas e até na elite da população dessa época. A história conta que o povo inglês jogava um esporte misturado entre futebol e rugby, e em seu início era muito agressivo, ou seja, eles poderiam utilizar as mãos e os pés para jogar, e no início o jogo não tinha regras contra as agressões. Então quem jogava podia fazer praticamente qualquer coisa para retomar a posse da bola. Antes mesmo da criação das traves de madeira, o gol era representado por passar a marcação do campo adversário. Como os mais velhos jogavam de maneira agressiva, os estudantes das escolas também tinham o mesmo comportamento. E com o crescimento da agressividade, os ingleses começaram a criar regras para esse esporte. E com isso o esporte foi organizado. Essa organização foi boa. Nela os participantes passaram a saber as delimitações de espaço em que o futebol é jogado, assim como as punições para agressão, que são as faltas, e a partir de um momento só puderam jogar com os pés. No entanto, o que é mais importante aqui é entender que essa organização foi importantíssima para o desenvolvimento de jogos e brincadeiras com base no uso dos pés. Afinal, o jogo que brincamos com nossos amigos na escola ou em lugares públicos não precisa ser completamente igual ao futebol. Podemos criar muitas representações que fogem à regra, e é nisso que queremos focar hoje. Mesmo que o futebol foi fundamentado a partir de regras, nós podemos sim ter lazer em uma atividade mais livre, mas sempre devemos lembrar da importância de se ter organizado o jogo um dia, pois com essa organização eles mostraram um caminho cheio de representações que nós podemos aproveitar. Pensando nisso, queremos saber de vocês, será que vocês conseguem pensar num futebol diferente? Imagine que ele não tenha sido criado ainda, e que um novo jogo precisa surgir, utilizando bola. Lembrem que ele deve ter um meio de pontuação. Criem e tentem praticá-lo, e se possível, nos enviem.